Durante a minha vida, eu reajo de forma muito boa a comentários ruins. Eu vou pro banheiro, choro baixinho no banho e depois saio feliz. Eu gosto de chorar no banho porque as lágrimas misturam com shampoo e não tem problema. Olá pessoal, eu sou o Igor Guimarães e você está no canal pra fazer mais. E hoje vamos reagir aos comentários. Não sei se você sabe, mas embaixo desse vídeo tem comentários onde você pode comentar. Pouca gente sabe disso. E nós vamos ler o que o pessoal anda falando da gente aqui no canal, responder perguntas, interagir, dar muita risada e ser feliz, porque a vida é viva la vida, já dizia o Coldplay. Vem com a gente no canal pra fazer mais. Olha pessoal, o primeiro vídeo que a gente vai falar sobre os comentários que tiveram nesse vídeo foi o que a gente fez sobre compra online, o pessoal que compra pela internet. Primeiro foi o Henrique, ele falou: Iguinho, você tá resfriado, meu? Se cuida, maligno, o tanto que precisam de você não tá escrito no gibi. Na verdade o Henrique é um fake meu. Fui eu mesmo que comentei isso. Olha, a Eva falou: obrigado pelas dicas, Iguinho, eu jamais iria saber disso tudo se você não fosse seu esquizofrênico. O que você falou de mim? Eu sou bom da cabeça. Mais ou menos. Não é porque eu corro de sunga no Ibirapuera, besuntado com óleo de peroba, que eu sou louco, tá bom? Jackson Silva falou: ó, Iguinho, eu não confio em nenhum link. Eu sei bem que os links pode fazer. E realmente tem muito links perigosos na internet, que podem ter dentro dele golpes. Não de karatê, mas de cartão de crédito, de dados pessoais. Então é sempre você ter cuidado na hora de clicar e analisar para ver se aquele link é confiável, se aqueles www.xy.drt/12, isso daí não é site confiável, meu. Toma cuidado para não ter o cartão clonado, né? Porque aí a pessoa pega seu dinheiro, vai pra Disneylândia, vai pros parques, brinca, diverte, toma sorvete e você fica aí a ver navios caindo no golpe. Então tem que ficar ligado. Cartão tem que estar coladinho com você, é uma segunda mãe. Outra pessoa que falou com a gente foi o Gabriel Logan, falou: se tem Iguinho, tem like. Olha, o Gabriel tá inteirado, viu pessoal? Ali acompanha a gente, porque o que nós pedimos aqui mesmo é like. Curte esse vídeo, compartilhe o canal pra fazer mais com quem você ama e não deixa de comentar pra gente poder interagir desse jeito. Olha que legal! Ó pessoal, o Marcelinho falou: tira essa remela do olho, meu chapa. Lava essa cara. Só acorde, já vai gravar o vídeo? Não é assim, meu. Que é isso? Obrigado, Rodrigo. Eu não tava lavando o rosto, eu esquecia. Igual eu esqueci de tomar banho também um mês. E também eu esqueci um mês de comer. Mas agora eu tô bem. Só o dia de hoje que eu não sei qual é, mas é um dia importante. Já esqueci de piada no palco, já. Eu desmaio, finge que eu tenho desmaio. Porque fica aquele clima constrangedor, né? Ninguém ri, aí eu falo: ai. Aí eu lembro a piada, foi brincadeira, pessoal. Alisson Rodrigues, ele mandou uma cartinha pra gente, vamos ler. Bom conteúdo, bom roteiro, bom editora, bom editora, bom editora, bom editora. Apresentador sequela, cê é louco, merece todos os likes, tá vendo? Todo mundo é bom, só eu sou sequela. Porque eu não sou o bom. E o diretor é sequela, o editor não, é eu que sou sequela. Mas tem razão, meu amigo. Por mais sequela que a gente seja, a gente tem dicas maravilhosas aqui pra fazer mais. Aliás, a gente quer saber o que nesse 1 ano de canal você aprendeu com a gente. Deve ter aprendido muita coisa. A como poupar dinheiro, como investir bem, a como ganhar uma renda extra. Ixi, que a gente já ensinou de coisa boa. Comenta aqui o que você já aprendeu, que você não sabia no canal para fazer mais, que a gente vai ler depois. Que a gente lê, a gente não finge que lê, a gente lê. Bom, nós vamos agora para o vídeo de tipos de consumidor que a gente fez e vamos ver o que o pessoal comentou nesse vídeo. A primeira pessoa foi o canal Bodaiada. Igor é o humorista que mais rendeu nessa quarentena. Cadê? Tô aqui! Ai! Olha, a Nádia Miranda falou: você tá gordinho, né? Comendo bem. Nossa, Nadinha, o que eu engordei não tá no gibi. Foram 10 quilos. Minhas calças não fechou. Perdi 2 calças. Engordar, você perde dinheiro. Você reparou? Quando você engorda, você perde roupa. Mas sempre tem uma opção. Você pode pegar a sua roupa que você não tá mais servindo, né? Se você quiser mesmo fazer que nem eu, comer pra sempre, você vai no brechó e troca por uma roupa que tá lá, ou deixa a sua roupa lá pro brechó vender. Olha que boa. Vai ajudar ainda outras pessoas que estão precisando de uma calça que entra nelas. E não entra em você, mas entra em outra pessoa. Aí, minha Nádia, o Salomão te respondeu, né? O Salomão Anderson falou: o importante é ser feliz. É que está feliz. É verdade, mas eu não tava feliz não, eu queria ter saído pra fora, mas tinha, né?
pandemia, mas eu tava feliz porque tinha um lanchinho, né? Olha, a gente perguntou qual o tipo de consumidor que as pessoas são e quais são o perfil de consumidor que elas são, e o Vitor falou: olha, eu sou desesperado. Eu quero uma coisa pra ontem e nem dinheiro eu tenho. Isso é duro, ansiedade sem dinheiro, né? Porque você quer comprar um negócio, mas você não tem dinheiro. Aí você fica com aquela ansiedade, você se endivida às vezes. Então é um perigo, meu. Toma cuidado. Pessoal, vocês lembram daquele vídeo que a gente fez dos mandamentos do pão duro? O pessoal que é mão de vaca e não abre a mão pra dar um dinheirinho pra ninguém? O pessoal comentou bastante esse vídeo. Vamos ver o que eles falaram. Olha, o Breno Oberdam, ele falou: gabaritei os 10 mandamentos da pão durice. Tem um J no meio do ha. Ele tá perdido ali. Então, é a gente tentar, às vezes, equilibrar, né? Um pouco de pão duro com um pouco de farinha de rosca, né? Um pouco de, né? Pão de mel, sempre, né? Balanceando os pães. Você sabia, pessoal, que nós fizemos um vídeo muito legal aqui com o Whindersson e o Wilson? Não, o Wimbledon e o Wimbledon. Não, é o Willow e o Watson. Eles fizeram um vídeo muito bacana aqui, ensinando a fazer produtos de limpeza e dicas para você retirar a mancha da roupa. A Kênia falou pra gente, ó, a dica é pegar bicarbonato, isso é muito bom mesmo, viu? Bicarbonato de sódio, vinagre branco e umas gotas de detergente. Põe no borrifador, taca fogo e adeus a gordura. Ah, e taca no fogão. Se você tacar fogo, acho que vai queimar a panela. Eu falei, eu nunca fiz isso, tacar fogo na panela? Ah, não sei, pra flambar um peixinho, né? Pega assim, você põe o licor, faz assim, aí sabe aquele queima a sobrancelha. A Bruna Rosa falou pra gente: eu tenho uma dica. Quem usa sabão em pó pode lavar o quintal, depois de fregar, tirar com o rodo, o excesso depois tirar com a água, gastar menos. Olha, ela tira a água, põe a água, pega a água da chuva, põe no balde, do balde vai para o chão vai para... toma, filtra a água então. É uma reutilização de água danada, meu. Os 10 litros volta uma gotinha de tanto que ela foi reutilizada. Ó, Bruninha, pensando na natureza, você ganhou o selo Alegria, ó, do Pra Fazer Mais. Pessoal, a gente fez um vídeo aqui no Pra Fazer Mais falando do Pix. Essa moda que tá tomando conta de todo mundo. E não é o Pix da brincadeira, do Pix Esconde, não. Tô no Pix! A gente já fez um vídeo falando disso, você pode acessar aí pra tirar todas as suas dúvidas. E olha o que o pessoal comentou nesse vídeo do Pix. Falou: ô, mano, o assunto hoje é só os benditos Pix. Só falar de Pix. Mas a gente tem que falar do Pix, meu. Você tem que entender. Você quer continuar pagando aquelas taxas lá? Tinha um monte de taxa. Nós tá querendo te ajudar, você ainda tá... tomar banho? Como é que ele chama? O Alisson, eu te amo, mas não é assim. Você é uma mãe pra mim, mas não é assim. Ó, melhor do que a gente ler os comentários, eu vou assistir o vídeo com vocês e a gente vai, né, tirando as dúvidas do Pix juntos. Que tal, hein? Fechou? O vídeo do Pix foi um vídeo que o seu Pimenta fez, o Joãozinho. Beijo, Joãozinho! Joãozinho Pimenta. Vamos lá, tirar o play. Esse Pix só demora 10 segundos, mas que prato eu consigo fazer em 10 segundos? Um macarrão de forno não dá. Uma carne de sertão frita não dá. Acarajé não dá, meu filho, que só pra bater a massa aí já é um trampo. Uma quiabada não dá, que tem que cozinhar o quiabo senão fica duro. Um sarapatel de bofe, não dá nem pra você cozinhar o bofe em 10 segundos. Nossa, 10 segundos dá pra você fazer o quê? 10 segundos? Ah, dá pra você fazer Romeu e Julieta. Não, pedir pizza em 10 segundos não dá. Ah, talvez pedir, mas chegar não chega, né? Mais um trechinho do vídeo, nós vamos ver agora uma das soluções que o Pix vai trazer com essa tecnologia que ele tá trazendo pro mundo do planeta Terra. Play, DJ! O Pix é a nova forma de pagamento instantâneo para facilitar a transferência de dinheiro, além de pagamento de conta e outras coisas como recolhimento de taxa e imposto. Uma das principais diferenças é que o Pix não tem dia ruim não, meu filho. Ele funciona 24 horas, 7 dias por semana. Meu Deus. Não é que nem a pessoa que precisa ficar descansando no final de semana, o Pix fica lá, ó, ligado. Ô, gente, isso é verdade. Olha que coisa legal que o Pix vai fazer pra você. Você teve um probleminha aí, não conseguiu pagar a conta de água, você perdeu ela no meio dos papéis higiênico, assim. Porque tem gente que, né, mistura com a ração do cachorro, papel higiênico, lápis, põe tudo junto, né, e às vezes acaba até comendo a conta de luz, de telefone, achando que é, né, massa de pastel. Isso acontece na sexta-feira. Você fala, sexta-feira, 11h36, você lembra de pagar a conta. Nossa, falta pouco minuto. Aí você vai abrir o aplicativo do celular. Aí você põe o rosto assim, não funciona. Você põe o dedo lá, fala, seu dedo não existe. Dá tudo errado. Aí dá meia-noite e 1.
acabou, não dá pra pagar mais a conta, porque os bancos antigamente tinha essa coisa, antigamente não, mas futuramente não vai ter. Eu já tô no futuro. Os bancos, você precisava de final de semana inexistente pra só conseguir pagar na segunda. Agora acabou! O Pix é na hora, meu amigo. Final de semana, feriado, você pode fazer a sua transferência bancária, ter a sua luz de volta e comer a sua conta do jeito que você quiser. Não coma a conta de telefone. Não faça isso. Então, pessoal, eu falei que eu tô no futuro. O futuro já começou praticamente, porque agora em novembro, né, 16 de novembro, já começa a valer o Pix no território nacional. Porém, você precisa estar cadastrado com a sua chave lá tudo em ordem para você começar a usar o Pix de forma agitada e feliz. Você não sabe como cadastrar? Você ainda não se cadastrou? Não perca tempo. O Banco Pan já tem lá tudo explicadinho para você conseguir se cadastrar e ter a sua chave Pix e começar em novembro já agitando, transferindo dinheiro a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar do planeta. Aqui na descrição do vídeo, minutinho de arrumar meu cabelo. Pessoal, aqui na descrição do vídeo tem o link para você já ir direto lá no Pan tem Pix. Essa é a nossa hashtag. O Banco Pan tem o Pix para você agilizar a sua vida. Corre aí, acessa o link aqui na descrição e já se cadastra para você não perder essa oportunidade de poder transferir dinheiro sem problema nenhum. Transferência em final de semana, transferência em feriado, a qualquer hora, a qualquer lugar. Só a turma do Charles Xavier. Em 10 segundos, meu. Pix é pagamento instantâneo dos X-Men. Já era o Magneto, agora é X. Gente, e o boleto bancário? Esse código de barra que não lê. Às vezes sua câmera tá trincada na frente, você vai tentar e fica subindo e descendo assim, a câmera não capta o boleto bancário. O código de barra não lê, fica tudo louco, você tem que digitar 9.000 números, acabou. Com o Pix você faz esses pagamentos de forma ágil. Olha que coisa maravilhosa. Em 10 segundos, em qualquer hora do dia. Não tem mais essa tipo, ai meu Deus, eu só lembrei no final de semana, agora eu vou ter que esperar pagar taxas. Não tem mais isso, pessoal. Agora o Pix é a revolução na sua forma de pagamento. Vamos falar agora, pessoal, da nota de R$200. Nós temos um vídeo aqui e eu até agora, desde o vídeo até agora, não pus a mão na nota de R$200. Ela pra mim nem existe. Até hoje o Lobo Guará não apareceu pra mim. Olha, a gente falou sobre as notas falsas, né? A gente precisa ter cuidado para não cair em golpes e pegar notas que foram impressas em, né, lojas de marcenaria ou em loja de papelaria. Eu nunca peguei dinheiro falso, eu acho. Parabéns, Nathalie. Nossa, parabéns. Nunca se distraiu, ficou ligada no dinheiro, olhou na luz, fez assim, viu se tinha marquinha d'água. Uma vez eu peguei um dinheiro, o homem falou, eu falei, essa nota é falsa? Aí ele falou, é verdadeira a marca d'água aqui. Aí tinha um redondo assim do copo, na nota de R$10. Era a marca d'água. Olha, pessoal, nós ensinamos aqui sobre a reserva de emergência e depois daquele vídeo eu comecei a fazer uma reserva de emergência. Já tô com mais de R$40 lá na minha reserva. E você vai colocando mais, vai fazendo aporte, vai investindo e aí você consegue crescer. Educação financeira é tudo em um vídeo super descontraído, mas ainda assim informativo e super prático e fácil de entender a mensagem. Guardar dinheiro para uma reserva de emergência é essencial. Olha, o Wesley Araújo falou tudo, Wesley! Como é importante mesmo você guardar um dinheiro e não sair por aí gastando tudo que você tem, né? É muito importante a gente ficar atento para não cair nessas ciladas. A Sara Elisa falou, preciso muito saber fazer essa reserva, né? Aí a Sara tá com a razão. Eu tô assim embaixo que a Sara falou. É preciso reservar de emergência, como se houvesse amanhã. Olha, outras pessoas que concordaram comigo e com a Sara. O Lucas Silva, o Levi Talk e uma galera aí que tá conosco e não abre. Esse pessoal que tá sempre presente e prestigiando aqui pra fazer mais. Eu fico orgulhoso. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Acabou nosso tempo. Mas a gente te espera nos próximos vídeos aqui do canal pra fazer mais. A gente vai ler mais comentários aí até o final do ano, interagir com vocês. Nós amamos vocês. Curte e comenta os nossos vídeos aqui, tá bom? Pra gente, né? Sempre quer saber o que você tá achando da gente, se eu tô bonito, se a minha roupa tá levemente mal passada. A voz do povo é a voz do Pix.